Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam bem-vindos ao Papo Espírita dessa noite. O Papo Espírita é um programa da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje o nosso tema será sobre a desobsessão, mas vamos conversar da desobsessão a partir de análises de casos reais, né? E aqui no estúdio da Comunhão, nós temos a nossa convidada, a Eugênia Matos, que é palestrante dessa casa, e também a Thelma Alves. Tudo bem, Eugênia? Tudo bem. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Bom, é claro que obsessão e desobsessão são temas que chamam a atenção de todos nós, né? Ou por curiosidade, ou porque estamos vivendo esse processo. De alguma forma, essa parte teórica sobre obsessão e desobsessão, nós vamos encontrar em diferentes fontes, né? Nas obras literárias da doutrina, vamos encontrar em diversas palestras das casas espíritas, vamos encontrar inclusive em programas, né, do Papo Espíritas anteriores, né? Nos estudos sistematizados da doutrina que as casas espíritas realizam, ou seja, teoria, nós vamos encontrar em muitas fontes. No atendimento fraterno. No atendimento fraterno das casas, exato. A nossa proposta é audaciosa hoje, né, Eugênia e Thelma, né? A gente nunca fez isso, mas nós estamos fazendo pela primeira vez, esperando que vocês também gostem, né, dessa nossa experiência. Nós vamos tentar aqui abordar o processo de desobsessão através de análises de casos reais. O que a gente está falando de casos reais? São casos que aconteceram nos nossos grupos mediúnicos. Eu e Thelma participamos em comum de um grupo mediúnico, Eugênia participa de outro grupo mediúnico, né? E são esses casos. Obviamente, qualquer informação para identificar esses personagens, vocês não vão conseguir, porque nós alteramos os dados para que isso não aconteça. E por que nós estamos tentando esse empreendimento audacioso hoje do nosso papo? Porque muitas vezes, quando as pessoas chegam às casas espíritas e realizam um tratamento desobsessivo, elas desconhecem o que acontece. Elas não participam, né? E por não participar e desconhecerem como ocorre esse processo desobsessivo, por vezes elas se tornam indiferentes ao processo, né? Às vezes não compreende a seriedade das orientações que são dadas, porque essas informações lhes chegam, ou como são muito abstratas, né? Em especial aqueles que não são espíritas, né? Fica uma coisa difícil. Então, esse é o nosso desafio, né? Que nós assumimos aqui. É contarmos um caso real, verídico, com os dados alterados dos autores, né? Dos participantes, e trazermos toda a informação teórica da doutrina espírita para que a gente compreenda como é que ocorreu o processo. E Eugênia e Thelma, né, nós estamos assim, e eu também, né, estou assim ansiosa, né, para que esse nosso papo, que será bastante diferente, bastante prático, eu vou pedir para a Eugênia, que a nossa convidada, que seja a primeira a trazer o primeiro caso da nossa conversa, né, Thelma? Gente, eu estou honrada com esse negócio de convidada. Pois é, para estar então, honrada. Agradeço o convite, que é a oportunidade de trabalho na casa. E o primeiro caso que eu tenho para relatar para vocês é uma família não espírita que procura ajuda no centro espírita e é encaminhada, procura no atendimento fraterno e é encaminhada para a desobsessão. Foi percebido que haviam entidades muito resistentes, como a maioria dos casos que se apresentam na desobsessão. E uma das características que a gente sabe do obsessor é não saciedade. Embora veja que está provocando sofrimento, é mais e mais, e essa não saciedade é uma preocupação, né? Então, essa família toda em sofrimento, eu digo toda assim, eram os pais e as crianças, né? E foram feitas várias tentativas de abordagem, de educação espiritual dessas entidades, e não houve grandes avanços, né, nesse tempo. Aí o grupo fez recomendações, como Evangelho no Lar e tal. E era uma família bem simples, e ela perguntou se poderia ler nesses horários destinados ao Evangelho no Lar, se ela poderia fazer leitura da Bíblia. O que a gente concordou, e é claro, a gente sabe que essa orientação. Enfim,
a partir do momento em que ela começou, a gente começou a sentir modificações no processo. E quando nós a questionarmos, porque sempre ela era a mãe que falava mais, quando ela foi questionada sobre o que tinha acontecido, ela falou da maneira mais simples possível. Eu cheguei e falei assim, gente, vocês não estão aqui com a gente o dia todo? Pois então, vocês são da minha família. Senta todo mundo e vamos ler a Bíblia. E a partir daí a gente começou a entender que o processo começa a avançar. Então, fica aí para os comentários de vocês, mas uma das coisas importantes que eu acho que a gente entender é que o hoje desafeto foi em algum momento um afeto, ou teve pelo menos uma expectativa de afeto. E à medida que esse nó é desfeito pelo amor, pela simplicidade, pelo afeto, obviamente, que ela demonstrou nessa atitude, tocou o coração deles, muito mais do que outras atitudes que pudesse tomar. Então, chegar ao afeto, apesar dos desafetos, é muito importante. E eu lembrei agora de uma oração do Dr. Bezerra, né, que é o nosso patrono da nossa casa, comunhão espírita, que ele nessa psicografia da oração, ele pede muito para a gente rezar pelos que causam sofrimento. Porque normalmente a gente reza muito pelos que sofrem, né? E eles, nessa oração, ele diz, vamos rezar também pelos que fazem sofrer. E foi exatamente o que essa senhora fez. Ela começou a orar pelos que estavam fazendo sofrer a família dela, né? É interessante, né? Vamos deixar também Thelma falar, né? Mas esse caso que você nos traz, a primeira coisa que me chama a atenção era uma família não espírita, né? Nos lembrando Exatamente. que essa nossa conexão com aqueles que a gente ou tivemos um processo de afeto que hoje, né, e que gerou alguma encrenca, que gerou vingança, né, o desafeto gerou ciúme, né, alguma coisa que faz com que assedie-se, né, alguém. E interessante, não foi uma pessoa, era a família toda envolvida nesse processo, né? Era. Então, esse processo, dependendo do que acontece, não é um obsessor num encarnado. Às vezes o processo envolve toda a família. E uma família de qualquer expressão religiosa, até sem expressão religiosa, né? Também. Isso. Sim, Thelma. E o que me chamou também a atenção é que a família, porque geralmente as pessoas, seja na igreja evangélica, católica, né, acha que é o demônio, né? Então não vê a pessoa que está no plano espiritual como um espírito, né? Um irmão que faz parte daquele contexto. Ela quer, de pronto, se livrar, né? Eu venho aqui para me livrar desse obsessor, né? E a mãe, com a intuição que ela teve, foi falar, não, eu vou usar a Bíblia aqui, já que todo mundo pertence à família, vamos rezar junto. Então, assim, ela trouxe, né, para a família encarnada, né, e para que os desencarnados que estavam perturbando, para agregarem o trabalho em conjunto. Olha que coisa mais linda, né? Muito bonito. Que ela aceitou a proposta da nossa casa, sendo que eu posso adotar a Bíblia? Claro, porque a gente propõe aqui na nossa casa. Quando as pessoas vêm aqui, a pessoa, não, eu quero fazer o evangelho, mas eu leio a Bíblia, eu leio uma mensagem da igreja tal, não sei o quê. Então, assim, a gente não descarta a possibilidade do que a pessoa acredita, né? Ao contrário, agrega. E neste caso foi muito bonita a atitude de como uma mãe que agregou, que teve a intuição dos mentores espirituais. Sim, com certeza. Né, atuar de uma forma recepcionando. E assim, e o interessante é que elas não tiveram mais medo daqueles irmãozinhos, e mais ainda, porque geralmente quando fazem trabalho de se livrar do obsessor, né? Ela não. Ela falou, não, vocês vão pertencer ao nosso ciclo. Isso. E facilita muito mais todo aquele processo
de tratamento, né? Sabe o que eu lembrei? Lembrei de um filme agora, não sei se vocês assistiram, quem está nos assistindo viu também. Lembra de um filme chamado Malévola? Sim. Pois é, a história da Malévola bate muito com essa história que a gente está contando aqui, né? Sem dar spoiler do filme, mas é bom a gente assistir com a visão espírita, né, do filme, que ele toma uma dimensão diferencial. Essa moça tinha uma expectativa de afeto em relação a um jovem, e ele, por questões de que ele queria dinheiro, escolheu a outra moça que era mais rica. Então, começa aí o processo dela. Inclusive, é muito claro porque ela muda a figura dela física quando ela se torna malévola, né? Só que ela é tocada pelo amor da criança, que quando a criança começa a ter problema, porque tinha umas cuidadoras lá não muito equilibradas, né? E ela começa a salvar. E quando ela livra a menina a primeira vez, a menina sorri para ela e diz: você é minha fada madrinha. Deixa que ela não tinha a intenção de ser a fada madrinha. Ela, na verdade, queria perseguir a garota, né? Mas como o amor da menina foi tão grande que ela traduz em afeto aquilo que ela está sentindo. E ela vai se modificando, até que ela realmente vira fada madrinha da garota, né? Sim. Eu achei muito interessante, lembrei desse filme agora. Querendo resgatar ainda nesse caso, né? A questão do processo obsessivo, né? Que a gente fala, aprende na doutrina que a obsessão é uma influência negativa que tem vários graus de comprometimento. Sim. Que por intercâmbio mental, então é mente a mente, né? Um espírito influencia o outro, que influencia o obsessor, e quem é influenciado é o obsediado, né? E que o obsessor tenta prejudicá-lo porque se sentiu prejudicado. O que eu queria resgatar era que, às vezes, é alguém da família, o adulto da família, que é o alvo. Mas, nesse caso, como ela pergunta, eu posso ler a Bíblia? Eu penso que ela já tinha essa formação religiosa, né? De ler a Bíblia. Era alguém que tinha um conhecimento dessa necessidade da gente estar ligada, né? Com Deus, né? Com o plano espiritual. E talvez tivesse dificuldade um pouco esse assédio direto. E às vezes quando tem crianças em casa, as crianças são muito susceptíveis, né? As crianças às vezes são alvos mais fortes. Não estamos querendo dizer que na família as crianças peraltas, né, rebeldes, né, sejam assim, todas obsediadas. Não estamos falando era obsediadíssima na infância, que aprontei todas. Nós não estamos falando isso, nós estamos dizendo que ao adulto dessa família cabe a observação. Sim. Aquilo que extrapola o que é normal, o que é natural, né, do comportamento daquela criança ou do seu parceiro, né? E a outra é vir buscar o auxílio, né, a ajuda na casa espírita, sem ser espírita, né? E sem querer mudar também a religião. Foi uma coisa que ela deixou clara. Uma das primeiras vezes, eu não vou mudar minha religião, mas me disseram que quando as coisas ficam muito difíceis, vai na casa espírita. E eu vim. Né? Porque nisso aí você já vê a grandeza do amor dela. Na verdade, ela queria ver uma solução para os filhos, para a família, né? Para o esposo, que ela amava tanto. Então, a ajuda veio de lá, é claro. E por isso que eu acredito, isso aí é uma visão particular, de que foi ela a pessoa a ser intuída. Isso. Porque ela estava receptiva para aquela intuição de chamar todos e reunir todos numa família. Nós somos uma família. Porque vocês estão toda hora aqui, então vocês são da família, né? Então vamos reunir todo mundo. E nesse tratamento de desobsessão, pelo menos a gente pode falar da nossa, eu pelo menos posso falar da nossa casa, que eu conheço melhor, né? Então, tem um atendimento fraterno, que já começa o acolhimento. Sim. Tem os passes, tem as palestras, né? Água fluidificada, a orientação para o evangelho no lar, tudo isso é um processo para que quem está no processo obsessivo compreenda o que está acontecendo, perceba a necessidade de mudança, de repente, de determinadas atitudes, a necessidade sempre, qualquer um de nós, obsediados ou não, né? O ou não é muito difícil, né? Mas, né? De que a gente precisa manter a nossa mente elevada, com bons pensamentos, receptivos, né, às intuições do plano espiritual. E só vamos conseguir essa luz, né, esse auxílio do plano espiritual quando nós estamos com esse nosso pensamento, nossos sentimentos mais elevados.
Porque enquanto... Eu achei interessante, Eugênia, que também você falou nesse caso, que vocês tentaram no tratamento de esclarecimento com esses irmãos, Sim. nas reuniões mediúnicas, e não estavam conseguindo, né? O efeito tão desejado. Obviamente exato. que algum efeito a gente conseguiu, que a Sim. espiritualidade visitou a casa dela. Isso. E quando visitou, a intuiu. E ela estava receptiva à intuição. É isso que eu quero, né, chamar a atenção. Às vezes a gente acha que não está funcionando. Isso é ótimo aquele trabalho deles dizer. é muito fraquinho, não está funcionando. Vou para uma casa mais forte. Vou para algum lugar mais forte. Não é isso. Né? É que assim como nós somos também muito cabeça dura em determinadas coisas, em especial nas verdades que a gente acha que foi prejudicado, né? Que não tivemos reconhecimento do nosso amor, a gente é muito teimoso. Eles também são, porque eles são espíritos só que estão igual a nós, só que desencarnados, né? E aí a atitude dessa mãe, né? Em reconhecer e falar, olha, vocês também são da nossa família, então já que são da família e está conosco, pode vir sentar aqui, escutar. E à medida que ela vai falando, ela vai sintonizando também nas palavras esse sentimento de acolhimento. Sim, maternal até. Maternal até, né? E foi isso que tocou. Com certeza. Mais diretamente, né? Com certeza. Porque ela acolheu. Imagina, você vê assim, no plano físico, ela tocou, imagina quando ela, no desdobramento, né, que ela teve um pouco mais de lucidez e conviveu com os amigos espirituais, né? Porque acontece muito durante o sono, seja a mãezinha que tem vamos dizer, tem um pouco mais de intuição, mais assim, vamos dizer, de toda a família mais evoluída, vamos colocar assim, né? Então ela foi intuída, trabalhada para agregar aquelas pessoas, né? Então, tocou o coração dessas pessoas. Agora, você imagina, né? Eu estava imaginando aqui, quando a gente está rebelde, né? Está indignada com alguma coisa que a gente acha que nos fizeram para nos prejudicar, e aquela pessoa que a gente está indignada, que quer que tudo de muito errado, né, possa acontecer, até para a gente achar que está... Né? Ela também sofre, que eu sofri, né? E essa pessoa se dirige e fala, você é da minha família. Participe, né, desse momento. Gente, isso eu estou lhe acolhendo. Isso desmonta qualquer ser humano, né? Principalmente com a fala dela deve ter sido amorosa, né? Com certeza. A gente não estava lá, mas a gente imagina que sim, né? Sim. E por causa do nosso tempo, nós vamos passar para o nosso segundo caso, né? Que aí outros aspectos a gente vai trazendo para o nosso caso. Com certeza. Esse segundo caso, eu vou trazer. Foi um atendimento que nós fizemos no grupo mediúnico de um casal que ele tinha vindo para o atendimento fraterno e a grande reclamação dele era que a filhinha recém-nascida não dormia, chorava a noite inteira e isso deixava preocupado, né? Por que a criança chorava tanto, não dormia, era inquieta? E foram para o tratamento espiritual. Durante o tratamento, foram meses e meses, esse casal e a filhinha tomando passe. E também... É importante essa sua fala, porque às vezes a pessoa quer num mundo tão imediatista, às vezes a pessoa quer resoluções instantâneas, né? Você foi o primeiro dia para o grupo mediúnico, não resolveu, então já acha que não está funcionando. Não né? É assim, mas não foram meses. Pois é muito bom se falar isso. O casal levava, era à noite, trazia a filhinha para tomar passe junto. Ela, nos primeiros meses, né, extremamente agitada, realmente, ela chorava no grupo mediúnico, mas nós, na compreensão, enquanto médiuns assistindo e acolhendo aquela família, o choro da criança não nos incomodava. Até que um belo dia, um irmão, né, desencarnado se manifestou por psicofonia no médium, dizendo que nós estávamos muito enganados com aquela carinha de bebê inocente, que ali não tinha ninguém inocente, que aquele bebê inocente era alguém muito perverso, que tinha, né, acabado, né, tinha matado, vou dizer assim, toda a família dele, né? Era um irmão, né, era um homem, reclamando disso, e por isso ele perseguia, por isso ele atrapalhava aquela criança, que ele olhava, não a criança, mas ele olhava aquele espírito que lhe causou tanto mal na sua família. Nas nossas reuniões mediúnicas, o que nós fazemos? Nós vamos conversando, vamos fazendo com que ele compreenda que
tudo passa, e não é que tudo passa, nós somos espíritos imortais, nós somos imperfeitos, né? E que a família dele não morreu. O corpo físico daquela família, por alguma necessidade de aprendizado daquela família, né, desencarnou, mas o espírito imortal permanecia e que em algum momento ele iria encontrar com essa família. E fomos meses e meses conversando também. Até que um dia, ele já mais receptivo a essas ideias, ele reconhece e encontra a família, a esposa e os filhos. Quando ele encontra a esposa e os filhos, aí ele compreende o que a gente estava querendo dizer para ele, né? Que ele não fizesse justiça com a própria mão, pelas próprias mãos, porque há uma justiça muito maior que a justiça de Deus e que nada passa oculto, né? Sim, Eugênia? e assim, que o fato dele persistir nisso inviabilizava o encontro com a família. Exato. Ele não tinha ido ao encontro da família porque a vibração com que ele vivia era uma vibração que não permitia chegar àquele estágio. Essa é uma questão também que eu acho importante a gente falar, a importância do estado vibracional. Sim. Joana de Ângeles fala que é o nosso cheiro espiritual. Sim. Com certeza, naquele primeiro caso, o estágio vibracional dessa mãe foi acolhedor, além da fala, né? No caso dele, vamos dizer assim, caiu a ficha de que se ele continuasse nessa vibração que ele vinha, nessa insistência, ele estava abrindo mão de ficar com a família, né? Exato. E aí, o livre-arbítrio dele faz com que ele tenha a oportunidade de optar, né? E muitas vezes, não só nesse caso, mas muitas vezes em outros casos, a gente vai percebendo que esse irmão que assedia, né, ele assedia porque ele julga ter morrido. Ou ele morreu, né, ou perdeu a família, ou perdeu a honra. Ele acha que o outro foi culpado por essas perdas, né? Uhum. E aí, finalizando o nosso caso, ele então encontrou a família e se despediu que iria com a família agora, né? Fez a opção. Fez a opção, a escolha. Nós sempre temos opção, escolha, né? Isso, verdade. E meses depois, não é que esse casal, né? Esses meses, gente, passa anos, né? Foi exatamente 1 ano e alguma coisinha. Volta, então nós estamos dando os passos. Não é que o casal com a menininha vem, a menininha já crescidinha, né? E aí, geralmente no nosso grupo, as pessoas entram para o passe de tratamento, né, desobsessivo, saem, o grupo mediúnico, né, atende os irmãos desencarnados. Então, na hora do passe dos encarnados, esse casal veio com a filhinha já maiorzinha, a menininha linda, né, tranquilinha, e o pessoal saiu, eles ficaram um pouquinho e agradeceram, porque agora a menininha, há algum tempo, já dormia normalmente, né? Olha. Então, essas nuances nós vamos agora, né, conversar. Thelma. É o que toca, né? A gente tem a oportunidade de se deparar com a melhora, né, daquele que vem, né? A melhora, a aceitação, e principalmente a aceitação do irmão que está obsediando, né? Está influenciando de uma forma negativa. Então, ele escolheu estar com a família, aí ele caiu em si, né? Uhum. Que a gente coloca, caiu em si durante o diálogo, né? E proporcionou a família estar com ele. Então, se ele se libertou, né? Quando a pessoa consegue, assim, um trabalho em conjunto, né? Que exige que a pessoa venha com a família, como a gente falou, vai para as palestras, vai para os passes, faz o evangelho no lar. Não é só vai para o passe e acabou. Não é só visitar uma vez por semana um grupo mediúnico. Não, né? Vamos dizer assim, tem o para casa, né? Não é para tem para casa. Né? Tem o lazer para o lar, né? Que a gente coloca. Então, a reforma íntima, né? Que é a mudança de determinados hábitos, que a gente sabe que não é fácil, não. Né? É muito difícil mudar. Eu sempre falo assim que se você quer saber como é difícil mudar um hábito, você vai ao médico e ele diz, olha, açúcar nunca mais. Aí que dá vontade de comer doce. Nossa Senhora! Você trouxe também, Thelma e Eugênia, vocês falaram do passe, né?
Você brincou assim, o pessoal só vem para o passe. O passe não é a pessoa entrar na sala de passe, fecha os olhos, reza o Pai Nosso e vai embora. E a vida está resolvida. Não, Seus problemas se acabaram. E o passe tem um fundamento importante, porque tudo que nos cerca, nós somos energia, né? Uhum. Então, nós nos sintonizamos com aqueles que nos cobram, né? Que se acham por terem sido vilipendiados no amor, no que seja, por uma sintonia energética, né? Então, isso é um intercâmbio mental. A mente, o nosso campo mental interfere. Então, não passe, o que faz? A espiritualidade, a energia vital do médium auxiliam nesses laços que estão tão profundos, né? Então, quanto mais eu me conscientizo que o passe me dá energeticamente a possibilidade de pensar por mim mesma, Sim. né? De tomar atitudes novas, isso vai me ajudando. Porque se eu entro na sala de passe, fecho os olhos e saio e continuo mesmo, sim. Às vezes, o automático, né? O obsessor, né, muda de ideia, porque, nossa, entende essas coisas, o quanto é importante, né? O quanto ele merece ser feliz. Isso. E o obsediado vai só mudando de companhia. Né? Vem outros. Né? Sim. Só muda a companhia espiritual. Exato. E o evangelho no lar também tem uma função. Não é ficar, né, ler enquanto eu estou lendo. Ai, meu Deus, tem que esquentar a janta. Ai, são momentos tão pequenos, a gente tem 24 horas, né? Que seja 15 minutos, 20 minutos do nosso dia, não é muito. Qual é a função? É que eu, ao ler o Evangelho, eu compreenda o que está sendo dito, e o Evangelho segundo o Espiritismo é extremamente explicativo, não é? Ele vai explicando determinadas passagens, né, do Evangelho do Cristo, e a gente vai refletindo, trazendo para nós. Como é que eu estou com relação a esse tema, né? Eu estou respondendo desse jeito? Eu ainda estou muito duro, muito, né? Ainda meus instintos ainda muito aflorados. Porque à medida que eu vou refletindo e vou percebendo que eu não estou ainda de acordo com o que eu deveria ser, o ser que sou, né? Eu vou mudando a sintonia, elevando os pensamentos. Com certeza. E, ao mesmo tempo, fazendo o que você trouxe, né, Eugênia? A reforma íntima, né? Conhecer as suas mazelas para poder, né, ir corrigir. Sobre aí sempre se entusiasma. Sobre essa questão do evangelho no lar, eu acho que é importante a gente ressaltar que não é o momento de fazer DR. Sim. Que não é o momento de puxar o Serasa, né? Dizer, olha, isso aqui é para você. Tá Caiu para você. Caiu. Isso é você, isso é para você. Eu vou ler de novo, viu, meu filho? Para você ouvir e absorver isso. Eu vou ler de novo, né, maridão? Para você escutar isso aí. Né? Não é esse o objetivo. O objetivo é exatamente esse que você levantou, que é da autorreflexão. Então, eu não estou lendo o evangelho para ninguém, eu estou lendo para mim mesma. E cada membro da família vai ler, interpretar para si mesmo. Porque a reforma é íntima. Não é a gente reformando a vida dos outros, né? Então, essa coisa de observância disso no Evangelho no Lar, eu acho muito importante. Mas você ia falar? Não, eu também lembrando, quando as pessoas vêm para casa, aqui na casa, para o tratamento de passe, elas têm que aproveitar a oportunidade de assistir a palestra, né? A palestra que da harmonização, né? Sim. Porque no começo muitos não conseguem ficar sentado. A gente percebe, né? A pessoa não consegue ficar sentada. Acaba levantando, acaba saindo, depois com o tempo você vê a pessoa sentada, tendo a paciência. Por quê? Acontece isso porque a espiritualidade trabalha e acompanha a pessoa. Então, durante o momento que ela está na palestra, antes do passe, né, no momento da harmonização, a equipe espiritual do grupo vai até lá e vê o tipo de procedimento que vai adotar para aquele irmão, porque cada um é único, né? Sim. Então, mesmo sendo uma família, o tratamento de passe é individualizado. Então, assim, aqueles que vêm buscar a nossa casa, tenha paciência de entender o nosso procedimento, né? O nosso processo aqui de trabalho para que ela tenha facilidade de entender e atuar de uma forma melhor para si, né, gente? Eu acho que você trouxe uma coisa tão importante, Thelma.
a questão da palestra como instrumento desobsessivo, Isso. que às vezes a gente não percebe isso claramente, mas é assim que a espiritualidade nos fala. Existem vários textos que falam sobre isso, as pessoas interessadas é só entrar até lá no Google e veja, porque palestra como instrumento de desobsessão, que é uma coisa muito interessante para a gente entender. Quer dizer, o público que está assistindo e as pessoas que estão fazendo também a palestra. Entender a diferença, por exemplo, entre uma palestra e um estudo doutrinário que acontece na casa. Nós temos estudos doutrinários durante anos, né? Tem o égide. Você pode aprofundar em vários níveis, né? E aquela palestra de 30, 50 minutos, 40, é a chance que você tem de tocar um coração. E a gente conversava agora há pouco, né, com o nosso presidente, e a gente falava justamente isso, que se você conseguir atingir um coração, salvou sua própria vida, né? Sua missão foi cumprida. Então, esse instrumento importante do processo desobsessivo, que é a palestra, que às vezes não só a pessoa não entende bem como acontece, como às vezes a pessoa também não participa da forma que deveria. Isso que você falou, claro, está nos textos todos que a gente lê sobre o assunto. Essa coisa da individualidade, chega a família, então eles falam que fazem tipo uma anamnésia de cada um, para que no momento que você for receber o passe, você receba exatamente aquilo que você está precisando, que como você colocou muitíssimo bem, cada pessoa vai ser diferente. E o tratamento começa nas palestra, né? Já começa ali lá. É a triagem, como se fala no hospital. Isso mesmo. Eu queria resgatar também aqui um comentário desse caso, que era uma criança, né? Então, na verdade, quem estava sendo obsediado era a criança, um recém-nascido praticamente, né? Então, lembrando que nós nascemos num corpinho pequeno, mas nós somos espíritos adultos, imortais, com N experiências. Sim. E sempre que nós agimos de forma incorreta, contrária às leis divinas, né? O que acontece? Nós simplesmente, a gente materializa em nós um sentimento da culpa. Isso. Está em nós a culpa. Poxa, eu fiz. Em algum momento a gente vai chegar nesse ponto. Eu fiz errado. Então, era uma criança. O espírito identificou aquele espírito que ele classificava como devedor na criança, porque havia uma sintonia. Ele percebeu, além do corpo físico pequenininho, aquilo que o atraía, a culpa pelo que fez. Sim. E o obsessor, a questão da vingança. Então, eu me lembro que, às vezes, também nos nossos grupos mediúnicos, a gente encontra o obsessor e fala: ele se escondeu num corpo de mulher, mas eu o encontrei. Né? Então, está no corpo de criança, mas eu o encontrei. Porque a gente vibra, né? A gente vibra. E são essas vibrações que nos descortinam. Como diz Joana, é o nosso cheiro espiritual. Exato. Ninguém esconde isso. Não consegue. Não consegue. Exatamente. Então, e outra, numa família, né? Que, eu não me lembro se eles eram espíritas, acredito que não sejam. Geralmente não são, não né? São, essa família, os pais amorosos, percebendo que algo não estava correto, buscaram ajuda, vieram na casa espírita, né? Quer dizer, aquele movimento de buscar auxílio, né? De estarem atentos às orientações, porque fizeram o evangelho, assistiam a palestra, tomavam os passes, né? E esse acreditar, né? Essa de fazer a parte que me cabe, porque ninguém faz pelo outro, né? O passe, as orientações, nada acontece sozinho se eu também fizer a minha parte. Predisponho, né? Exato. Tem duas coisas que eu queria ressaltar aí. Primeiro, que nós não estamos aqui dizendo que toda criança que chora... Não, pelo amor de Deus, não pode ter isso. muito motivo. É bom os pais irem ao médico, levar ao médico. Primeiro vão ao médico, vai ser uma cólica, né? né? E tem uma série de coisas. Não pegar essa regra geral.
E a outra coisa que eu achei, esse caso bem claro específico, para que nos ouvem, serve para isso. Outra coisa que eu achei interessante você falar assim, os pais amorosos, os pais eram espíritas, não sei o quê, porque a gente entender também que não existe imunidade espiritual. Isso. Porque às vezes, até por tradições religiosas que a gente vem seguindo em vidas e vidas, a gente acha que o cargo nos libera. Sou espírita, matriculei no espiritismo, tchau, obsessores, né? E não é por aí. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que se a gente não viesse trabalhar na casa espírita porque a gente está com problema, a casa espírita já tinha se esvaziado, Sim, né? Sim. Porque todos nós, hoje mesmo, aconteceu uma série de coisas, nós três, que quase inviabiliza a nossa reunião. Quase inviabiliza esse papo hoje, Esse papo verdade. espírita, né? Então, essa questão que você levantou, eu acho que é interessante para a gente entender que não existe imunidade espiritual, né? Agora, que existe formas de você ser mais receptivo às influências positivas, que é a nossa ação no bem, né? Além dessas outras coisas que a gente falou, evangelho, etc. Porque a ação no bem faz com que a gente angarie advogados das nossas causas, né? Sim. Porque todas nós temos as nossas causas. Com certeza. Orar e vigiar, Sim, né? Que Jesus fundamental. sempre nos colocou, né? Para a gente orar, vigiar, para ser atento Aos acontecimentos, às influências, nossa conduta. Então, assim, tudo está ligado ao nada é por acaso, né? As coisas não acontecem por acaso. Acontece porque existe toda uma história, cada um, né? E há algo que a gente precisa aprender com aquela situação. Às vezes, é confiar mais em você mesmo, confiar mais na espiritualidade, né? Mas algo a gente sempre tem que aprender, seja no momento bom, seja no momento mais difícil. Há sempre um aprendizado. E quanto mais rápido a gente aprender, a gente se fizer essa pergunta pauliana, né? Paulina, melhor dizendo, que queres que eu faça? Eu não estou entendendo nada, essa situação está difícil. Eu acho que essa é uma coisa importante para a gente passar também quem está nos ouvindo, né? Que às vezes a situação está difícil, faz a pergunta e deita confiante que você vai ter elucidação sobre o que você está querendo saber. Você falou de Paulo, me lembrei aqui, né? Quando ele falava, todo bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas todo mal, ou seja, que eu não toda quero aquela má mais, tendência nossa que eu não quero mais, mesmo brota, assim, né? Grita. Então, todos nós passamos por esse isso. processo, né? Das nossas más tendências, das nossas sombras, né? Com Sempre certeza. virem à tona, porque a gente ainda é muito belicoso, né? A gente ainda é muito vingativo, né? Somos, por causa que somos muito possessivos, né? Achamos que somos donos do outro, né? Ou então não admitimos a diferença do outro. Sim. Então a gente tem que o outro possa pensar diferente, agir diferente do que a gente agiria, né? A gente não respeita a liberdade alheia. Sim. Né? Da escolha alheia, né? Então, que a gente lembre-se disso, né? Tem ajuda, tem aonde procurar, né? O plano espiritual não nos desampara jamais, isso é importantíssimo. mas também a gente precisa estar sintonizado com essa ajuda, né? E para variar, o papo é sempre bom, a gente tem que olhar para o relógio para perceber que estamos acabando, gente. Olha, da próxima vez a gente traz mais casos, né? Outros diferentes para a gente estar abordando e refletindo sobre o assunto. Porque aqui casas não faltam. Não faltam. Então, e são 3 contadores de causa. Nossa Senhora! E haja causos que a gente passa, né? Com certeza a gente levaria bons papos espíritas comentando casos, né? E a gente adora conversar sobre causos, né? Com certeza. Eugênia, antes que acabe, né, nessa abordagem daquilo que nos cabe enquanto atitude, né, para que a gente possa ter uma vida com menos assédio, né, com mais liberdade, de sermos quem somos, de escolher nosso caminho, sempre um caminho que nos leve para o bem. Deixa uma mensagem para os aqueles que estão nos ouvindo. Nada do que eu disser aqui pode ser mais do que o que a gente já conversou. Porque a forma como nós nos colocamos aqui, eu acho que sintetiza bem o que nós estamos discutindo hoje, que é os processos obsessivos, né?
Mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que foi falado aqui, mas talvez seja importante a gente frisar. O que me encanta na doutrina espírita é essa questão da responsabilidade. É você não se vitimizar. Então, não existe essa questão de, eu sou um sofredor, esses obsessores horríveis, tal, toda hora, né? E a gente entender que, primeiro, que há uma responsabilidade nossa sobre esse processo. Então, se há uma responsabilidade e ela também é minha, não é só minha, mas também é minha, eu preciso fazer meu dever de casa. Então, há sempre algo que eu posso fazer. Eu sou responsável pela vida que eu tenho, pelas coisas. Mas isso eu não pedi. Pediu não, implorou. Que a gente sabe que é isso que os amigos espirituais sempre nos falam. E que a gente use essas ferramentas a nosso dispor, né? Que a gente já falou aqui, prece, passe, água fluidificada, evangelho no lar, mas, sobretudo, a certeza e a confiança de que nós não estamos sozinhos, de que as forças do bem lutam ao nosso lado, que a gente nunca vai estar numa situação impossível de ser vencida, porque como que um pai amoroso colocaria um filho numa circunstância que ele não der conta, né? Então, tudo que nós estamos passando e vamos vir a passar, nós damos conta de superar. Tem certeza absoluta. Porque qual é o pai que faria isso? Pegar um exemplo assim bem claro, vai dar uma regra de 3 para um garoto que está no prezinho, ainda condená-lo porque ele não resolveu, né? Então, como diriam as avós, o frio vem de acordo com o cobertor. E a gente acreditar na força poderosa do amor. Como todos esses exemplos que vocês contaram, que a gente discutiu aqui, os 2 casos que a gente discutiu, o amor triunfou. E triunfou porque havia pessoas amorosas que acreditaram que isso era possível. Então, eu acho que é importante a gente realçar isso. Primeiro, a nossa responsabilização por tudo que nos acontece. Nós não somos pobres vítimas das circunstâncias, que isso eu acho muito bonito, que a doutrina espírita sempre prega. E se eu sou corresponsável, algo eu posso fazer. E como o doutor Bezerra sempre lembra, né, vamos rezar pelos que fazem sofrer, não é? Isso aí. Que pena, né? Deu o nosso tempo. Bom, se você gostou, dê um like, compartilhe, comente, porque isso nos ajuda, né, a trazer novos temas aqui para o nosso papo e, quem sabe, a contemplar um tema que você tem curiosidade, tem dúvidas, né? O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h45, no canal do YouTube da Comunhão Espírita, TV Comunhão. E os nossos programas anteriores estão no canal Comunhão Espírita de Brasília. Agradecemos a sua companhia conosco, espero que vocês reflitam bastante, né, sobre essas questões obsessivas, o que acontece depois que vocês saem do passe, do tratamento, e que o Pai Maior nos permita cada vez mais sermos pessoas melhores a cada dia. Até mais. É.